mas uma alegria não só transbordante, mas uma alegria no nosso coração saber que Deus nos permite chegar mais uma vez a essa solenidade do início da igreja. Então vamos tentar aprofundar essa solenidade, mas principalmente a pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Quem é o Espírito Santo? O que ele deseja? O que ele faz? O que realmente o alegra ou entristece, né? Pegue a palavra de Deus, está aí com você, e vamos meditar a partir dessa palavra que nosso Senhor quer nos falar hoje nessa solenidade. Vamos começar com Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos, que é o Evangelho do Espírito Santo, como o Evangelho da Igreja, como Mateus, Marcos, Lucas e São João são os evangelistas de Jesus Cristo. A gente pode dizer que os Atos dos Apóstolos é também, em certo sentido, o Evangelho da Igreja, que continuará a missão de Jesus Cristo aqui nesse mundo, e guiada pelo Espírito Santo. Jesus vai à casa do Pai e deixa-nos o Espírito Santo na sua igreja para continuar a sua obra. É o capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Atos 19. Os discípulos de João Batista em Éfeso. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfeso, onde achou alguns discípulos e indagou deles: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Responderam-lhe todos: não, nem sequer juntos, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Então, em que batismo fostes batizados? Perguntou Paulo. Eles disseram: no batismo de João. Paulo replicou: João só dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles, e falavam em línguas estranhas e profetizavam. Eram ao todos uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e falou com desassombro por 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns endurecessem e não crescem, desacreditando a sua doutrina diante da multidão, apartou-se deles e reuniu à parte os discípulos, onde ensinava diariamente na escola de um certo tirano. Isto durou 2 anos, de tal maneira que todos os habitantes da Ásia, judeus e gentios, puderam ouvir a palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, minhas amadas irmãs, estamos então naquela igreja que ontem nós falamos sobre ela no Apocalipse. Lembra a igreja, mensagem do Espírito Santo, a igreja de Éfeso. Uma igreja muito importante, inclusive porque aquela igreja, São Paulo passou 1 ano e meio pregando, e ali ele deixou como primeiro bispo daquela grande diocese, daquela grande igreja que hoje é só ruínas, a cidade de Éfeso. Quem já foi na Turquia sabe. Ele deixou ali o grande seu discípulo, a quem ele escreve 2 cartas, Timóteo.
São Timóteo foi o primeiro bispo de Éfeso, um homem cheio do Espírito Santo, e justamente a Timóteo, São Paulo vai dizer, renovai, deixai renovar a chama do amor, reinflama a chama do amor de Deus que lhe foi dada pela imposição de mãos. Ou seja, a cidade de Éfeso é uma cidade muito abençoada. Além disso, Éfeso foi conhecida como a cidade também de São João Evangelista. Ele morou ali. Com quem? Com Nossa Senhora. Então, é uma cidade que realmente recebeu muito. Até a visita da Virgem Maria, que morou ali. Quem já foi em Éfeso foi na casinha. Inclusive, essa casinha, não sei se vocês sabem, ela não era conhecida, ela estava soterrada, porque os muçulmanos apagaram todos os vestígios da presença dos cristãos, o que eles puderam ali, não é? Então, essa casinha estava soterrada nas colinas, fora da cidade. E uma grande mística da Santa Igreja, Beata Catarina Emmerich, que viveu no século XIX, não é? Ela, que nunca saiu da Alemanha, estava um dia em visão e Jesus mostrou ali na Turquia, atual Turquia, na cidade de Éfeso, essa casinha de Nossa Senhora. E ela falou com o diretor espiritual, e o diretor espiritual falou com os arqueólogos, pediu autorização da igreja, fizeram a escavação e encontraram do mesmo jeitinho que ela tinha descrito essa casa. Falando todos esses detalhes para dizer a vocês como aquela cidade recebeu muito. Mas, infelizmente, aquela cidade, como a maioria das igrejas, não perseverou nesse batismo no Espírito Santo, nesta vivência com o Espírito Santo de Deus. E o que aconteceu? Hoje você vai lá, não é? E só tem ruínas. Ainda no começo também da igreja, a cidade de Éfeso foi muito conhecida, porque foi ali onde aconteceu, justamente no ano 431, o Concílio de Éfeso, onde foi proclamado a maternidade divina da Virgem Maria. Nossa Senhora Theotokos, Mãe de Deus, foi declarada ali, na cidade de Éfeso. Estou dizendo tudo isso para vocês verem como essa igreja era importante, como ela recebeu. Mas Jesus diz uma coisa no Evangelho que a gente tem que ter um pouco de cuidado. A quem muito foi dado, muito mais será cobrado. Isso não é uma ameaça, isso é uma constatação, porque às vezes a gente recebe tanto dom de Deus, a gente recebe tantas graças. E eu digo uma coisa para os senhores, para as senhoras: nós temos recebido muita graça de Deus. Sim ou não, meus irmãos? É uma vida inteira. Aqui no Brasil, desde os anos 80, no final dos anos 70, até agora, nosso Senhor tem derramado graça sobre graça. Nós temos visto tantos milagres, tantos prodígios, né? Temos visto também muita miséria, em todos os sentidos, dentro e fora da igreja, mas a conta é muito mais favorável. Nós recebemos muitas graças de Deus, muitos ministérios, muitos encontros, coisas que vocês não imaginam, né? Deus tem espalhado. E quando a coisa começa a querer esfriar, Deus suscita um novo carisma. O último, vocês estão vendo aí, a bênção do Frei Gilson. Sim ou não, meus irmãos? Um fenômeno que ninguém consegue explicar, que as pessoas ficam... O que é aquele homem, aquele pequeno frade tem de especial? Aparentemente nada, mas é uma força do Espírito Santo de Deus. Isso é a suscitação da igreja, de Deus, do Espírito Santo que conduz a igreja. Mas vai chegar a cobrança, a conta chega. E nós precisamos, então, estar preparados. E o que fazer? E por que eu comecei justamente com esse exemplo dos discípulos de João Batista em Éfeso?
pelo desconhecimento do Espírito Santo. Eu acredito, meus irmãos, que nesse tempo da igreja, depois do Concílio Vaticano II, nosso Senhor quis presentear sua esposa com a nova efusão do Espírito Santo. Nosso Senhor sabia que sem a força e a graça do Espírito Santo, que sempre atuou na igreja, na vida dos santos, nos sacramentos, mas de uma maneira muito mais explícita e principalmente, prestem atenção, atingindo a nós, sacerdotes, bispos, o Santo Padre, que sempre aprovaram e abençoaram, como São João Paulo II, uma das primeiras frases que ele diz aos carismáticos é: vida longa aos carismáticos. Sabiam disso? E foi ele o que mais, talvez, desses papas todos, falou, definiu a renovação, essa espiritualidade carismática como a nova primavera da igreja. O que é a primavera? É a estação das flores, da alegria, da vida que brota, que vence os rigores do inverno. É porque aqui nós não temos muito essa experiência, né? O nosso inverno, esse ano tá chegando cedo e parece que vai dar um pouquinho de trabalho para a gente, sim ou não? Até aqui no Centro-Oeste. Mas na Europa, no hemisfério norte, na Europa, na Ásia, nós vemos que a primavera, ela vem com uma força muito grande, porque é depois de um inverno rigorosíssimo. Então tudo brota, e é o tempo da Páscoa, é o tempo da vitória de Jesus, é o tempo, é o mês das flores, é o mês de maio, abril, maio. Então você vai nesses lugares, você vê que a natureza se renova, parece que está tudo morto, de repente a vida. Então ser primavera é isso, mas nós podemos cair num grande engodo, num grande engano do demônio. Primeiro, eu escutei isso há tantos anos, nunca me esqueci. O demônio tenta nos convencer que a gente reza muito, que a gente é muito devoto, que a gente já faz o rosário, isso e aquilo, né? E que a gente, certo sentido, graças a Deus estamos rezando, não estamos, como vimos ontem, com esse amor arrefecido, mas estamos quentes, estamos cheios do Espírito Santo. Isso é uma ilusão, meus irmãos. Sabe por que a gente pensa isso? Porque a gente começa a se comparar com quem está longe da igreja, com quem está no pecado. É igual você é um jogadorzinho mediano, você se compara com os peladeiros da sua rua, do final de semana, você é um craque. Agora vai jogar, se bem que os jogadores da seleção, não sei nem que eu estou nem mais a comer, depois do 7-1, não me peçam não, a alegria do meu coração era assistir ao jogo da seleção brasileira, mas depois daquele 7-1 o trauma ficou muito forte, né? Então, mas se você se comparar com um jogador profissional, com um verdadeiro craque, que não é só talento, é treinamento, uma vida desregrada, uma vida regrada, uma vida cheia de sacrifício, de treinamento, de vida que ninguém vê para que ele possa ser um grande craque de futebol, não é? Então, se a gente fosse comparar com os santos, a gente vai ver como a gente está a quilômetros de distância daquilo que Deus quer de nós. Então não caímos nesse engano. Ou também não caímos no outro engano do demônio, que tudo está perdido, que a gente não consegue, que a gente só chega ali. Então é melhor você desencantar dessa coisa de uma santidade maior, não viver aqui mediano, sobrevivendo, muito mais do que vivendo em plenitude a graça de Deus. Esses dois extremos têm que sair de nós. E quem é que faz isso? Aquele que Jesus deixou na igreja, tanto na igreja, corpo misto de Cristo, toda a santa igreja, como em cada um de nós, que somos templo, somos igreja do Espírito Santo. Coloque a mão no seu coração e diga: eu quero tomar consciência nesse dia, Espírito Santo, que eu sou casa tua,
que o meu corpo é o teu templo, que eu sou uma igreja e que o Senhor habita em mim. Deus habita no meu coração, Deus habita no teu coração. Que bom saber que Deus habita. Canta, Deus habita. Deus habita. Deus habita no seu coração. Que bom saber. Que bom saber que Deus habita no seu coração. Mas é no louvor que Ele age, transformando nossos corações. Mas é no louvor que a tua presença nos cura e nos dá amor, amor. Deus habita no meu coração, Deus habita, irmão, no meu coração. Que bom saber, que bom saber que Deus habita, que Deus habita. Deus habita no meu coração. Diga pra Ele, lembra? Deus habita no seu coração. Que bom saber que Deus habita. Mas é no louvor, Mas é no louvor que Ele age, transformando nossos corações, nossos corações. Mas é no louvor, Mas é no louvor que a sua presença nos cura e nos dá amor, nos cura e nos dá amor, amor. Deus é amor, cante. Deus é amor. 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 Vocês Deus é amor. Deus é amor. Deus, Deus, força, é amor. Canta mais forte, Deus é amor. É amor. Deus é amor. E por que então nós não sentimos esse Espírito Santo? Apesar de, como a igreja de Éfeso, temos recebido tantos dons, tanta bênção. Quem aqui tem uma grande devoção a Nossa Senhora? Então você é a cidade de Éfeso, que Nossa Senhora mora com você. Diga, Nossa Senhora mora no meu coração. Quem é consagrado a ela, mostra assim a sua correntinha. Você nunca se esqueceu. Pronto, está aqui. Eu não gosto muito de usar qualquer coisa, não. Eu só uso assim, eu gosto muito de uma medalha que eu tenho aqui escondida. Mas a correntinha, sabe por quê? Eu já vi
rezando por alguma pessoa e já vi o testemunho que nas maiores tribulações, a correntinha nossa, quem é consagrado verdadeiramente a Nossa Senhora, ela brilha de uma forma extraordinária. O diabo tem um horror a Nossa Senhora e tudo que nos liga a ela. Então você é a cidade de Éfeso, você recebeu amor a Nossa Senhora. Quem aqui se sente um discípulo amado de Jesus, levante a mão. Você então é João Evangelista, São João Evangelista, você é o discípulo amado, você é Éfeso. Deus investiu em você. E o que Ele está pedindo hoje, o que Ele está clamando hoje para a sua vida, para a nossa vida, você está desconhecendo o Espírito Santo. Você tem dentro de você um tesouro tão grande, tão valioso, que nosso Senhor lhe deu no santo batismo, que nosso Senhor fez com que Ele se manifestasse na sua vida com seus dons no santo crisma. Quem aqui é batizado, diga eu. Quem aqui é crismado, diga eu. Então esse tesouro valioso, poderoso e precioso, ele está no seu coração, na sua alma. Ele é a alma da sua alma, é a vida da nossa vida. Mas nós muitas vezes, como os discípulos de Éfeso, nós desconhecemos, nem sequer ouvimos dizer que é um Espírito Santo. Sim, muitas vezes nós ainda estamos meio, de um lado, como tantos que fazem festas bonitas, maravilhosas, tradicionais, como a Folia do Divino, mas que a gente vê que é como uma devoção a um santo. Tem santos que são muito amados e glória a Deus. Quem aqui ama Padre Pio, faz muito bem. São Miguel Arcanjo, que é um anjo, não é? Quem aqui ama Santa Teresinha, São Francisco, não é? Santo Antônio, Santa Rita de Cássia, que acabamos. Mas o Espírito Santo é muito mais do que um santo. O Espírito Santo é santo, 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 porque Ele é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Então, desconhecer o Espírito Santo é desconhecermos Deus que está conosco. Se Jesus é o Emanuel, Deus conosco, porque assumiu a nossa natureza humana, se fez um de nós e nos levou junto ao coração da Trindade. O Espírito Santo não que fez mais do que Jesus, mas aproveitou que Jesus renovou a nossa humanidade com a sua encarnação, com a sua salvação, e Ele fez dessa humanidade sua igreja. Eu sempre digo assim, olhe, o Pai, quando quis ser lembrado por nós, Ele deixou toda a sua obra, porque o Pai não é que só o Pai é criador, mas principalmente o Pai é o Criador, por excelência, na Trindade. Então, quando se olha a natureza, o canto dos pássaros, as flores, né? A vastidão do mar, você logo diz, quão grande és tu, Senhor. Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado, fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrela pontilhado, mostrando o poder da criação. Não é? Então minha alma canta a ti, meu Deus, meu Pai, quão grande és tu, meu Criador. Quando o Filho quis ser lembrado por nós, Ele escolheu a cruz para nos salvar, escolheu o mistério do Natal para se fazer um conosco, na pobreza, na humildade, para dizer, eu estou com vocês, eu sou Emanuel, Deus conosco, e principalmente na Santa Eucaristia, porque ali não é que Ele está, Ele é o Santíssimo Sacramento. A hóstia consagrada é Jesus, Jesus é a hóstia consagrada. O vinho consagrado não é mais vinho, é Jesus no seu corpo, sangue, alma e divindade. Por isso, quando eu recebo só o vinho como uma pessoa celíaca, eu recebo Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. Quando eu recebo só a hóstia,
eu estou recebendo corpo, sangue, alma e divindade. Ele está inteiro. Ele é o Santíssimo Sacramento, e o Santíssimo Sacramento é Jesus. Quando eu quero ver Jesus, quem quer ver Jesus aqui? A única forma, dizia São Francisco, e é verdade, hoje nós sabemos disso, com muita certeza, a única forma de você ver Jesus nessa terra, só tem duas formas. Se ele se manifestar a você, que ele aparece a poucas pessoas, que eu sei assim, principalmente a Santa Margarida Maria Alacoque, no seu Sagrado Coração, e a Santa Faustina. Mas apareceu com certeza a Padre Pio, tantos outros santos. Então, mas é a aparição dele, depois que ele está ressuscitado, ele já não pertence mais a essa terra, ele agora está no céu. Então, a forma visível de você encontrar Jesus é pelo Santíssimo Sacramento. Por isso que aí a força da adoração, da Santa Comunhão, porque é Jesus conosco, ali ele se torna um Emanuel. Mas o Espírito Santo, quando quis, ele não se revelou. A gente pensa no Pai, a gente pensa na figura do nosso Pai humano. Mas quando a gente representa na Trindade o Divino Pai Eterno, representa como aquele homem de barba, o ancião de longos dias, como a própria Bíblia vai descrever. Quer dizer, é o princípio sem princípio. É o princípio eterno. É Deus desde todo sempre. Quando a gente vai pensar em Jesus, ele se encarnou, a gente tem a imagem do Pai na pessoa de Jesus, tem as imagens de Nosso Senhor, que ele mesmo quis que fossem pintadas. Tem as imagens, a gente tem uma figura de Jesus. Por outro lado, quando a gente pensa no Espírito Santo, a gente tem um pouco de dificuldade, porque ele não se revelou assim, não se encarnou. A forma que a igreja usa é aquela forma que ele se apresentou, aonde? No batismo de Jesus, em forma corpórea, como uma... Não é que o Espírito Santo é uma pomba, mas o Espírito Santo é representado. Mas ele também, disse Jesus, ele é água. Ele veio em Pentecostes, como foi que ele se apresentou? Línguas de fogo. Por que línguas? Porque os apóstolos precisavam divulgar a mensagem do Evangelho, ir pelo mundo inteiro. E com fogo, porque tudo que o fogo toca, se tiver a menor abertura, ele se torna fogo. Se o fogo tocar essa camisa, que é essa opa, ela não vai mais ser opa, ela vai ser o quê? Fogo, não é? Agora, a única coisa que o Espírito Santo não consegue, já anotou, uma das coisas que o Espírito Santo não consegue tocar é sujeira, lama, coisa podre. É muito difícil, principalmente se está misturada ali com líquido, é muito difícil. Combustível, aí é que é uma chama, não é? Por isso, o Espírito Santo se revelou também como fogo, como água, que quando a gente está com sede, a única coisa que realmente mata essa sede é a água, esse elemento criado por Deus tão maravilhoso. Mas ele também, na transfiguração de Jesus, aparece como uma nuvem luminosa. Ele aparece também como aquela nuvem de fogo. Durante o dia, era uma nuvem que encobria o sol e eles podiam caminhar no deserto. Durante a noite fria, ele aquecia e iluminava. Aparecia como uma grande coluna de fogo no céu. O Espírito Santo de Deus, então, ele não se encarnou. Por isso que a gente tem um pouco mais de dificuldade com ele. Mas ele escolheu o meu e o seu coração. Por isso nós precisamos conhecer. E se Deus é amor, como acabamos de cantar, o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. É o amor por excelência. É o amor em plenitude, é o amor em toda a sua força.
em toda a sua potência. Não é? O Espírito Santo de Deus, o Pai, princípio eterno, ama e a sua imagem é o seu filho, igual ao Pai. Imagina uma pessoa que ela se olhasse no espelho e ela não visse apenas uma imagem que vai passar, mas sua imagem fosse consubstancial, quer dizer, ela tivesse o poder de se refletir ali. O filho é a imagem do Pai, e o filho, como é igual ao Pai, se devolve em amor ao Pai. E esse movimento do Pai amar a sua imagem, o seu filho, e o filho se devolver em amor, é um movimento contínuo. Por isso que é gerado, não é uma criatura de Deus, nem Jesus, nem o Espírito Santo, mas é um movimento eterno. Imagina um motor eterno que sempre existiu. Porque a gente tem dificuldade de perceber a eternidade de Deus? Porque nós somos finitos, nós temos começo, não teremos mais fim, porque somos imortais. Mas não somos eternos, porque a gente sempre teve um começo. Então a gente está no tempo. Eu sempre gosto assim, às vezes tem algumas imagens que nos ajudam. Quando eu quero pensar nessas realidades de tempo e eternidade, por exemplo, para entender um pouco mais a Deus, eu penso assim, eu estou num labirinto. O labirinto é o seguinte, você tem várias possibilidades, você vai caminhando. Só que o tempo é assim, você está no labirinto e se você escolher uma coisa, aquela porta de trás fecha, você não pode voltar atrás, você só pode ir para frente. É a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. Eu posso escolher ir por aqui, não sei onde vai dar. Jesus já nos deu o caminho nesse labirinto. Olha, a vida é um mistério, mas vocês devem seguir os meus mandamentos, vocês devem rezar, vocês devem pedir a luz. Então a gente vai seguindo a palavra de Jesus, mesmo com nossas fraquezas. Às vezes a gente está certa, às vezes a gente erra, mas quando erramos, voltamos, pedimos perdão e Ele faz nos recomeçar. Mas nós estamos no tempo, nesse labirinto, mas Deus está acima desse labirinto. Sabe uma pessoa que está olhando lá do alto e está vendo aqui? Ele sabe o que vai acontecer no futuro? Sabe, porque ele já está vendo o labirinto todinho lá na frente. Eu e você não. Depende de nós sim. Cadê a nossa liberdade? É o nosso livre-arbítrio. Eu quero ir por aqui, pelo caminho de Deus, ou não quero ir pelo caminho de Deus. Vocês estão entendendo o que o Frei está falando ou não? Eu estou vendo alguns dormindo, e realmente o sono é muito grande. E o Frei falando essas coisas meio filosóficas. Mas para você entender, então Deus está fora do tempo. Então a gente tem muita dificuldade de entender essa eternidade. Mas o Espírito Santo vem auxiliar a nossa fraqueza. Justamente por isso Ele escolheu o nosso coração. O Espírito Santo de Deus foi derramado, diz a palavra de Deus, em nossos corações. Deus habita no meu coração. Esse Pentecostes vai ser muito diferente se você, como os discípulos de Éfeso, dizer, olhe, eu ainda parece que estou no batismo de João Batista. O que é o batismo de João Batista? Era um sacramental, não era o batismo de Jesus. Era água, no máximo água benta derramada para as pessoas dizerem assim, eu quero estar no grupo que vai esperar o Messias. João Batista mesmo dizia, eu vos batizo com água, mas depois virá aquele que eu não sou nem digno de nem desatar as correias de suas sandálias, nem fazer o trabalho dos escravos para ele. E ele sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com esse fogo novo, esse fogo que queima, que aquece e ilumina. É Jesus que nos batiza com o seu Espírito Santo. E esse Espírito Santo de Deus precisa ser conhecido. Mais uma vez volta àquela imagem. Nós somos como aquela criança que foi filha de rei, mas se perdeu, foi criada numa comunidade muito pobre, talvez assim, numa favela, numa comunidade,
se acostumou com aquela vida, mas esquece que existe um céu, um palácio, existe uma vida imortal, existe algo preparado para mim. Eu tenho direito a essa herança, eu sou filho de Deus, eu sou batizado. O Pai me reconhece, quando Ele olha, Ele vê que Jesus, através do batismo, Ele me salvou. E não só me salvou dos pecados, pecado original, se eu era uma criancinha, inocente, não tinha pecados pessoais, ou se era já adulto, dos pecados pessoais e do pecado original. E não só isso, derramou sobre o meu coração o amor dos amores. O amor do Pai, aquele mesmo amor que une o Pai e o Filho na eternidade, na Trindade, foi derramado em meu coração, para que eu possa ser um filho, uma filha de Deus. Como é terrível isso. Até nós que já estamos na caminhada, quantas vezes a gente esquece disso? Quantas vezes esquecemos que Deus habita em mim? Que eu não posso jamais, por exemplo, me entregar à tristeza, à depressão, à revolta. Sim, tem momentos de tristeza, tem dias difíceis, tem dias de treva, de combate, não é? Mas a certeza que Deus habita em mim, que há um Deus dentro de mim. É aquela experiência, meus irmãos, para não ficar tão assim, só em efeitos, em frases, em coisas muito bonitas, mas assim, parece que muito ideais, para que isso caia realmente no nosso coração, é a realidade, por exemplo, de Santo Agostinho, que procurou tanto a felicidade, procurou tanto as alegrias desse mundo, as realizações. Foi em todas as religiões da época, maniqueísmo, não é? Foi através de filosofias. Era um grande advogado, um grande orador, não é? Procurou depois nos prazeres, nas mulheres. Teve uma fase de Agostinho que ele estava tão sedento por prazer carnal, não é? Se entregou mesmo à prostituição, chegou até a ter um filho fora do casamento, Adeodato. Mas nada o satisfazia. Mas uma mãe ali que orava. Quem é que é mãe que ora pelo seu filho? Uma mãe que orava 30 anos, não são 30 dias, meus irmãos. A gente sempre dá o exemplo de Santa Mônica, mas tem hora que quem já está nessa caminhada há algum tempo, quem já reza aqui há muito tempo, ainda não viu muito resultado, né? Continua firme na oração, porque Deus fará, da maneira dele, do jeito dele. Uma coisa você tenha certeza, seu filho só vai para o inferno se ele quiser mesmo, se ele lutar muito para isso, mas se depender de Deus e de você, ele irá para o céu. Diga aleluia. Aquela mãe rezava e sacrificava por aquele filho, até que aquele filho tem um encontro com Deus. E a coisa mais surpreendente que ele vai começar as confissões dele vai ser isso, quando ele vai dizer: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei, porque te procurava fora, e tu estavas dentro do meu coração. Como é lindo isso, meus irmãos. Deus quer ser encontrado hoje, nesse Pentecostes, não fora de nós, mas dentro de nós, na nossa alma. Aí nosso relacionamento com o nosso corpo, aí o nosso relacionamento com as pessoas, aí tudo vai se tornar diferente. Não procuremos fora, nas pessoas, nos retiros, nos encontros. Tudo isso pode nos ajudar. Mas o Espírito Santo de Deus, inclusive quando a gente diz, eu sempre repito isso, vou passar a vida toda repetindo, porque para mim foi uma descoberta, foi como descobrir algo muito grande,
mas muito simples ao mesmo tempo. Quando a gente diz, vem Espírito Santo, a gente faz até assim, né? Mas não é assim, devia ser assim. Vem Espírito, ele já está em mim. Quem é batizado aqui, quem é crismado aqui, bata no peito, ele já está aqui na alma. É fonte. No Pentecoste eles precisavam receber essa força do alto, e receberam. Mas nós no batismo já recebemos, então tem que vir daqui. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Essa é a grande força. E eu quero pedir ao Espírito Santo que nesse dia santo de Pentecostes nos dê essa graça. Nos dê essa graça de ter essa intimidade com o Espírito Santo. Temos a intimidade com o Pai e é maravilhoso. Com Jesus nosso Senhor, principalmente na adoração eucarística, maravilhosa. Com a Virgem Maria, não é? Acabamos de fazer o curso Maria, não foi, Débora? Tão bonito você descobrir que você tem uma mãe. Não é deusa, não é mais que Deus, mas é um grande presente de Deus e cura tanto o nosso coração, porque quem aqui de nós não ama nossas mães, mas ao mesmo tempo tem tantas marcas em relação à maternidade, como temos talvez um pouco mais em relação à paternidade, mas temos também essa carência feminina, e Deus, sabendo disso, nos deu uma mãe maravilhosa. Mas, meus queridos irmãos, precisamos hoje, mais do que nunca, uma experiência de intimidade com o Espírito Santo. Que uma coisa não é sentimentalismo, não é individualismo, não é egoísmo, porque há uma coisa que é completamente contrária ao amor, é fechamento em si mesmo. O amor é tudo o contrário. Quando a gente descobre o Espírito Santo, tem essa intimidade com Ele, Ele nos capacita para a missão. Acho lindo você ver a história. Você pega os Atos dos Apóstolos, você começa a ler. A gente leu na liturgia. Às vezes fica uma coisa tão mecânica. Leia individualmente, leia meditando, faça uma oração, uma leitura orante da palavra de Deus. Você vai ver, o Espírito Santo falava com São Paulo. Ele queria pregar ali, o Espírito Santo os impedia. Não, aqui não, é noutra cidade. O Espírito Santo se entristecia, por isso São Paulo vai dizer, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O que é que entristece o amor? A mágoa, o ressentimento. O que é que o Espírito Santo é puro, sim ou não? Puríssimo. As impurezas, as devassidões da nossa vida, a desobediência, não é? O egoísmo, a maldade, a malícia, tudo isso entristece tanto o Espírito Santo. Imagine, não é? Quando eu pego o meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Eu vou dar um exemplo aqui, é um pouco desproporcional, mas vocês vão entender o que o Frei está falando. Imagine se eu cometesse um ato sacrílego de ter uma relação sexual, um ato, desculpe, de masturbação na igreja. Uma profanação, porque essa igreja é consagrada a Deus, é um território santo. Quem é batizado aí, diga eu. Imagine o que a gente faz com o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, meus irmãos. Como o Espírito Santo de Deus fica entristecido. Uma pessoa divina mora no meu coração, na minha alma. Deus habita no meu coração. Deus habita na tua alma, no teu ser. Fica de pé então. E diga, Divino Espírito Santo, nesse dia santo de Pentecostes, eu peço apenas uma coisa. E é só isso que eu desejo. E é só isso que eu desejo. Ter uma experiência profunda. Ter uma intimidade nova. Ter um conhecimento não só de ouvir falar. Ter um conhecimento de não só ouvir falar. Mas de falar e te escutar. Mas de falar e te escutar.
Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de concede-me Deus, concede o verdadeiro o batismo, verdadeiro batismo, a verdadeira efusão a verdadeira efusão da tua ação poderosa em mim. da tua ação poderosa. Vence todas as minhas resistências, Vence todas as minhas conscientes e inconscientes. conscientes e inconscientes. Vence todo o meu pecado. Vence todo o meu pecado. Vence toda a minha vontade tão fragilizada. Toda a minha vontade tão fragilizada. Agora não precisa repetindo com a voz, mas com o coração. Feche os seus olhos, levante os seus braços. Sim, Espírito Santo, nós queremos verdadeiramente te honrar, te adorar. Queremos, primeira coisa, reconhecer que temos sido templos tão sujos, tão imperfeitos do Senhor. Queremos te pedir humildemente perdão. Diga, eu te peço perdão, Espírito Santo, Eu te peço perdão, Espírito. porque eu tratei tão mal a tua casa. Eu tratei tão mal a tua casa. Sim, Espírito Santo, quantas vezes eu não me dei conta que o Senhor habitava comigo. E eu me entreguei ao desespero. Eu me entreguei à impureza. Eu me entreguei a tantos sentimentos que hoje eu me envergonho deles. Eu amei as criaturas e não ao Criador. Eu recorri às minhas próprias forças. Eu confiei tanto em mim ou nos outros, ou no dinheiro, ou em qualquer outra criatura deste mundo. Eu me esqueci que o Senhor vive na minha alma. Espírito Santo de Deus, nesse Pentecostes, não quero coisas extraordinárias. Eu quero essa grande graça que será extraordinariamente maravilhosa. Dai-me a graça de ser teu amigo, Espírito Santo. Dai-me a graça de, como Nossa Senhora, estar em profunda comunhão com o Senhor. Ó Nossa Senhora, Mãe de Deus, intercede para que, como a sombra do Altíssimo veio sobre a Senhora, a sombra do Altíssimo é o Espírito Santo, que Ele venha também sobre o meu ser, minha alma, minha mente cansada, sobre todo o meu físico. Espírito Santo de Deus, quebra, queima toda impureza, queima tudo que não é teu em mim. Espírito Santo de Deus, batiza a minha alma, a minha mente, o meu coração, a minha vontade. Espírito Santo de Deus, santifica cada célula do meu ser. Eu quero ser cheio de Ti, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor vive na minha alma. Mesmo sem Te sentir, Espírito Santo. Eu quero crer, eu quero viver, eu quero ser movido pelo Senhor. Vem sobre mim. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor Do meu Senhor, do meu Senhor, do meu Senhor. Espírito Santo de Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. para poder
perdoar o meu irmão, abrir meu coração, abrir meu coração, viver o amor, viver o amor, para sentir a paz, para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Inunda meu ser, peça. Inunda meu ser, inunda meu ser. Inunda meu ser, inunda meu ser. Para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração, e viver o amor, para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Inunda meu ser, 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 inunda meu ser. a imagem é de Nossa Senhora de Fátima, cheia de luz, cheia do Espírito Santo. E ela escolhe aquelas 3 crianças pobres. Queria que você levantasse as mãos. Esse homem se sinta como Francisco Marto, menino bom, mas ainda fraco. Vocês mulheres se sintam como Jacinta, ou como Lúcia. Toca mais forte um pouquinho, minha filha. E peça essa graça de ser como criança. As coisas de Deus são tão simples. Se concentre, por favor. Por favor. Ninguém vai poder fazer isso por você. Se você não quiser, o Espírito Santo te respeita. Nós também te respeitamos. Mas se você está aqui, eu sei que você está com um propósito maior. E o Senhor quer manifestar a sua glória. Mas Ele precisa da nossa ajuda. Ele precisa de nós. Levante bem alto as suas mãos como crianças. Diante de Deus. Comece a deixar que o Espírito Santo de Deus ore em você. Ore realmente em você. É de dentro para fora, lembre-se disso. Vá vencendo essas resistências. Vá deixando o Espírito fluir como um rio que estava represado dentro de você. E ele vai saindo aos poucos, como aquela fonte, você vai cavando, tirando os entulhos, e ela vai brotando, até chegar ao manancial, com aquelas águas mais puras que vêm do interior. Erialabaralá, brialabaralá, riadaralá, erialabaralá, rialabaralá, rialalá. Queima, Espírito Santo, todo o nosso pecado. O seu dia por excelência, dia de Pentecostes, na sua solenidade. Queima, Espírito Santo. Erialalá, baralá, baralá, erialabaralá, 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 erialabaralá. Cada vez mais forte, deixa fluir. Erialambaralá, erialabaralá, erialabaralá. Erialabaralá, erialabaralá, erialabaralá. Erialabaralá, erialalá, erialabaralá. Erialabaralá, erialabaralá, erialabaralá. Erialabaralá, baralá, baralá, baralá. Volte a orar de verdade.
Não faça de conta que você está orando. Deixa o Espírito de Deus orar em você de verdade. Deixa esse batismo ser verdadeiro em seu coração. Entra nessa unção. Volte a Deus. Heria la balalar, ia la balalar, ia la balalar. Heria la balalar, ia la balalar. Iria la lar, ia la balalar, ia la balalar, ia la balalar. Heria la lar, ia la balalar. Heria la lar, la la la. Heria la balalar, ia la balalar, ia la balalar. Heria la lar, ia la balalar. O maior exorcismo é a presença do Espírito Santo. O diabo não resiste ao Espírito Santo. Seja qual for a tentação, a tribulação, o mal que estava na sua vida, ele vai embora em nome de Jesus e na força do Espírito Santo. Sua vida se abre de novo para Deus. Ora forte com todas as suas forças, como você buscou o pecado e muito mais. Busque a Deus, saia de si mesmo, clama, confia, se entrega em nome de Jesus. Levante a cabeça, solte a voz. Ora no Espírito, não se cansa. O Pentecostes está acontecendo no seu coração. As estruturas do mal estão sendo destruídas em nome de Jesus. Pelas bases, o Senhor está arrancando pela raiz todo o mal da nossa vida, toda maldição, toda assídia, toda contaminação espiritual. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais.
prostre. Você que sente grande arrependimento dos seus pecados. Sei que, como eu, entristeceu tantas vezes o Espírito Santo, principalmente nesses últimos tempos. Se prostre, se prostre. Peça humildemente perdão ao Espírito Santo. Peça ao Senhor a graça de poder recomeçar. Entregue todo o seu passado. Se teve coisas boas, e com certeza teve coisas maravilhosas, diga obrigado, Senhor. Glórias e louvores a ti, diga forte. Mas se houve tanta coisa triste, tanta coisa que você se arrepende hoje profundamente, tanta perda de tempo, tanta ilusão, tanta escolha errada, tanta confusão, tanta mágoa, tanta impureza, se prostre mesmo. Sinta essa dor, a dor do Pai, do Filho Jesus e do Espírito Santo. E diga: meu grande Consolador, eu me arrependo tanto, eu vos ofendi tanto, Espírito Santo, mas eu não quero mais te ofender, não quero mais te entristecer. Por favor, me reconcilia com o Pai, com o Filho, me reconcilia contigo, Espírito Santo. Sinta-se apenas pó. Nós não somos nada, 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 nada. Pensa todo orgulho. E o pior pecado é o orgulho. Essa presunção de achar que a gente pode. Eu não preciso disso, não preciso desses sentimentos. Eu não preciso de dom de línguas para ser santo. E começamos a justificar tanta coisa. Diga: quanto orgulho, Espírito Santo, quanta vaidade, quanta teimosia. Não desista de mim não, Espírito Santo. Faz uma nova criatura. Eu quero nesse dia de Pentecostes nascer de novo. Quero ter uma intimidade tão profunda contigo, Espírito Santo. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Ora em línguas, aquela oração de contrição. Pelas lágrimas de Nossa Senhora, Espírito Santo, vai curando o nosso coração, vai limpando o nosso ser, vai tirando não só as doenças físicas que a gente teme tanto, aquilo que mata nosso corpo, e a gente não teme tanto, que mata a nossa alma. Espírito Santo, tira também aquele que mata a minha alma, que te ofende, que te entristece. Espírito Santo de Deus, vem sobre mim, vem sobre todo o meu ser, Espírito Santo. Iria lá lá para lá, deia da lá para lá, iria lá 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 lá. Pedindo perdão, assim prostrados, cantemos com todo amor esse canto. Teus dedos tocam meu pensar, carinho em minha alma. Teus dedos tocam meu pensar, carinho em minha alma. Sossegue e acalma. Sossega e acalma minha vida agitada. Tua presença me acolhe, não vou embora. É tu esta hora. Estou nascendo, canta. Estou nascendo. Adorarei. Adorarei, Espírito Santo.
fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. tua presença me acolhe, Tua presença me acolhe, não vou embora, é tu esta hora, estou nascendo, adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Meus olhos cantam ao chorar, arrependido, arrependida, ovelha fugida, querendo voltar, aprecia o canto que eu te dou, colhe as palavras saudosas da alma, sedenta de amor, adorarei, Espírito Santo, fogo suave abrasador, doce hóspede da alma. adorarei, Espírito Santo, fogo suave abrasador, doce hóspede da alma. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Para terminar, se sente em silêncio, não converse, feche os seus olhos. O Senhor nos deu uma grande graça nessa manhã, para que a gente possa, daqui a pouquinho, celebrar essa solenidade de Pentecostes. Ele nos deu a graça da gente recomeçar. Quem quer de verdade, dependendo do lugar que você está, recomeçar em Deus. Diga, eu quero, Senhor. Eu tomo posse dessa graça. Eu queria, Silvinho, por favor, tire a palavra de Deus para nós. Nós vamos orar, sim, como estamos no lugar onde estamos, sentados mesmo. Queria que orasse suavemente ao Espírito Santo, para que essa palavra seja cravada em nosso coração. Ainda estou sentindo muita inquietação. Por favor, senta e quieta o coração. Quieta o coração. A palavra para nós neste domingo, com este momento de oração que tivemos, está em Lucas, capítulo 1, versículo 67. Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou nestes termos: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e resgatou o seu povo e suscitou-nos um poderoso Salvador,
na casa de Davi, seu servo. Palavra da salvação. Glória a vós. Diga para o seu irmão, você foi visitado hoje pelo Espírito Santo. Deus abençoe, nos preparemos, nós nem vamos sair, vamos começar a Santa Missa. Eu sei que tem as crianças, os pais cuidem, mas as crianças não sejam motivo da gente ficar disperso. Estamos em retiro, também toda a comunidade, Mel de Deus. Não é só celebrar